títulos importantes que vocês tiveram durante a categoria de base? O que marcou bastante a gente, até depois que nós começamos a ser bastante divulgados. Eu não entendi o que ele falou. Salve, salve boleiragem! Hoje é nosso quadro Resenha da Base. É com essas duas feras aqui, jogadores profissionais, Diego e Diogo, ou melhor dizendo, os verdadeiros reis da base. Muito obrigado por estar nos recebendo aí. Prazerzaço. Que moral, hein? Oh, que moral mesmo, né? Mas antes disso, é claro, não esqueçam de se inscreverem no nosso canal, deixa seu like e compartilha pra geral. Resenha da Base, programa categoria de base, roda a vinheta! Dando início então à nossa resenha da base com essas duas feras aqui, quero saber de vocês como foi o início de vocês no futebol, quantos anos iniciaram, já começaram no futebol de campo, começaram jogando futsal, como é que foi a história? Então, prazerzaço estar participando do programa. O nosso início, né, foi com 8 anos no futsal, tivemos a primeira oportunidade de começar a competir, que era na escolinha do Viva Bola, e foi dos 8 até os 12 anos, né? Foi quando a gente teve a oportunidade de começar a jogar o campo. Então, creio que foi muito importante essa passagem pelo futsal, né? Porque te faz pensar rápido, né? E faz tu apurar a tua técnica também, né? E até numa das postagens que eu vi do Prazer também, né? Parabéns pelo programa. Obrigado. Eu vi lá na postagem, né, que o Falcão falando, né, Sim. da importância do menino estar entrando no salão, porque ali tu vai ter mais contato com bola, né. Diferente daqui a pouco tu entrar Hoje tem o futebol 7, né, na nossa época não tinha o futebol 7. Já era direto pro campo aberto, e aí ficava ainda pior, porque tu toca menos na bola, né, e no futsal toda hora tu tá em contato, Te dá o contato e pensar mais rápido. Exato, também, né? E eu acho que foi importante essa fase para nós antes de migrar para o campo. Chegada no Internacional, onde tiveram uma história fantástica aí, como eu falei no início da nossa introdução, né? Os reis da base. Como foi a chegada de vocês no Internacional? Nós temos, né, um irmão mais velho, o Thiago, que na época já estava na categoria de base do Inter. E tem a história do pai também, né, que jogou no profissional do Inter, jogou na categoria de base, foi campeão da Taça São Paulo, foi campeão brasileiro invicto profissional. E nós tínhamos esse desejo, né, de jogar no Inter também. E aí, na verdade foi um processo natural, né? Eu lembro que na época, né, foi uma pressão assim que o pai fez, né, no coordenador da época do Inter, porque tava para arranjar o teste para nós, mas nunca arranjava, né? E aí o pai pegou e deu uma pressãozinha, ó, se não trouxer os guris vão fazer teste no Grêmio. No outro dia a gente estava no Beira-Rio. Funcionou. Então a gente começou com 12 anos, né? Tivemos a primeira oportunidade de trabalhar com um grupo grande, né? Que nunca tinha tido, e foi uma experiência muito boa. E foi aí que deu o start, né? A gente não tinha ainda muita noção, né, de espaço no campo, das posições também, né? Chegamos perdidos, né? Eu lembro como se fosse hoje o primeiro treino. E na época era uma treinadora, era uma mulher, né? A Beth. E aí mandou posicionar, né? Diego e Diogo, vão nas laterais. Nas laterais, né? E a gente, perdido aqui, porque o futsal pequeno, né? Sim. Mas foi onde tudo começou. Aí depois tivemos aquele sucesso grande na categoria de base, né? E frisando, né? Isso foi em 97, né? Nós tínhamos 12 anos de idade. E aí começou o nosso processo, né? Nossa história na categoria de base do Inter. Vocês chegaram no futsal, vocês jogavam como ala? Como alas também, o Diego, né, pelo lado direito e eu pelo lado esquerdo. Sim, e chegaram, claro, seguindo os passos do grande João Carlos, lateral direito. Também a gente chegou, na verdade, né, nós falamos nas nossas posições, né, que o Diego era atacante de lado e eu meio campo, né, meia. Só que na época a nossa categoria já tinha um grupo fechado, né, que nós chegamos na metade do ano. Então a posição que deu para encaixar os dois foi nas beiradas. Nas laterais, né? Nas laterais. Lembro da nossa estreia, que foi em Bento, né? Onde a gente entrou no intervalo e desde então não saímos mais. A gente foi campeão na época era a Copa Milita, que era como se fosse um campeonato gaúcho.
da categoria. E aí no outro ano sim, daí fomos efetivados nas nossas posições. E aí sim, aí deslanchamos de vez, né? Vamos falar um pouquinho então sobre os títulos importantes que vocês tiveram nessa trajetória aí das categorias de base. O primeiro título assim de expressão foi o FPAN, né, com 14 anos. Isso. E foi o título que começou a divulgar a nossa imagem, né? Que aí começou a sair no Zero Hora e outros Correio do Povo. Na TV, lembro que... TV também, reportagens, né? Porque na época era difícil sair notícias da base, né? Principalmente individual, assim, falando de jogador individual. Então o primeiro título importante foi o FPAN. Foi onde a gente ganhou o primeiro apelido, assim, né? Que chamava de Faísca e Fumaça. Faísca e Fumaça. Que tinha um filme não, um desenho, né? Mais antigo, né? Da nossa geração. Sim. Mas... surgiu lá no FPAN, exatamente. E depois no outro ano que vem o ponto máximo, né? Que foi a Copa Nike. Na época a Copa Nike era dividida em 4 fases, né? Era o regional, que aí disputou a dupla Grenal, Caju, e saía só o campeão. Aí a gente foi campeão. Fomos para a fase nacional, que aí já era mais difícil, aí tinha Santos, Cruzeiro, Vasco. O time do Santos tinha o Diego Ribas, um baita time. Inclusive ganhamos do Santos na final do FPAN e pegamos o Santos na final da Copa Nike. E aí ganhamos também, fomos campeões. Nesse período que eu fui eleito o melhor jogador, né, da competição. Da competição. E foi a minha primeira convocatória para a seleção. Na época eu tinha 15 anos, fui com o pessoal do Sub-16. Né? Tem um sotaque europeu, né? Convocatória, tu viu? É assim, é. 11 anos também na Europa. Na Europa eu fiquei 7 anos e meio. Não, foi 8 anos e meio. Porque eu fiquei 7 anos em Portugal e 1 ano no Chipre, né? Sim. E realmente lá em Portugal é só uma convocatória. É o costume. É costume. O costume. E Sub-15, então, foi o ápice a Fu foi convocado e o Diogo. Tem uma historinha aí, né? Tem uma historinha. Eu não queria contar, senão vamos contar. Pode pular, né? Continua contando a sequência da Copa Nike. Mas é aquela coisa, né? Os caras sempre juntos, né? Desde o futsal. Sim. Antes do futsal, né? Quando jogava lá no IP, no bairro, sempre junto, convivendo junto. E aí teve a primeira convocação minha e o Diogo não foi. Como eu fui eleito o melhor jogador, então era um prêmio, né? Uhum. E eu fui com a categoria mais velha. Na época tinha o Tavares, o Bruno Ferraz. Eu lembro na época tinha um programa da TV Com Esportes. Sim. E aí, não sabia de nada assim, de convocação, de categoria, nem sabia direito que tinha categoria de base para a seleção, né? E aí nós todos ali na sala, né, morava, imagina, todo mundo, a avó, o pai, a mãe, o Thiago, o tio, uma galera toda, né? E aí no TV Com o Esporte passou, Diego Barcelos é convocado e curiosamente seu irmão não. Alguém já me abalou já, né? Psicologicamente já fiquei, deve ter errado o fax, né, alguma coisa. Aí no dia que eu fui me apresentar no Rio de Janeiro, eu não vi, né? Depois o Diogo me contou, a mãe, o Thiago. Aí foram me levar no aeroporto, aí disse quando o avião subiu, a lágrima caiu. Não se aguentou. Não, mas era, saudade imagina, e a vontade de estar com lá certeza, também, né? a vontade de estar e o Diego ia ficar 60 dias. Era uma convocação de 50 dias fora. 50 dias fora. Então, tipo, 50 era tudo novidade, né? Sim. É. Hoje naquela época a seleção era Sub-16, né? Era Sub-16. Hoje acontece a Sub-15, né? Hoje tem a E Sub-15. tem aquele período de treinos na seleção, que uma semana, 2 semanas, enfim, é um período bem mais curto, Sim, né? mais curto. Sim. Na tua época... Tu vê, na minha época, e até aquilo, tu vê, aquilo eu me senti mal, porque eu estava acostumado, né, a conviver só ali no Inter. E nessa primeira convocação, 50 dias foi um baque, eu era novo, tinha 15 anos também, né? E eu lembro que chegou uma altura que eu estava lá fora, eu lembro que eu liguei para minha tia de lá, estava na Itália, e eu liguei chorando, tô com saudade, não quero mais ficar aqui, quero voltar. Sim. Tu vê, né? E aí, só que logo depois os guri, né, a Sub-15 do Inter ia para a Holanda. Disputar o Mundial. E eu estava na Hungria com a seleção, aí da Hungria eu peguei um avião, fui para a Holanda e encontrei o grupo.
E eu lembro que foi, quando a gente se encontrou, parecia que eu estava chegando em casa aqui, vendo o pai e a mãe, de tão próximo que eu e o Diogo éramos e os nossos colegas, né? A nossa categoria era uma categoria era uma família mesmo, por isso que a gente ficou também aí bastante tempo sem perder por essa união, né? E pela qualidade que tinha também. Exatamente, falando nisso, né, da categoria 8.5, foi considerada a categoria de base o mini rolo compressor, né? Exato. O rolo compressor da base naquela Exatamente, época, né? nós, como o Diego frisou, nós ficamos 3 anos e meio sem perder. Agora eu perdi o número de jogos, mas né, é um tempo muito longo e... por mais que seja uma categoria de base, é difícil de ficar muito um período... Muito tempo. 3 anos e nós, assim, imagina, 3 anos, né, não perdi a Grenal, né, que era onde era o jogo mais difícil, né, que o regional. E fora os campeonatos, assim, que a gente ia disputar também fora do Rio Grande do Sul, a gente passava o caminhão, nosso time era muito bom, a gente confiava muito. Muita confiança. Muita confiança e por isso esse apelido, né, da categoria mini compressor, que era muito bom nosso time. Ainda falando da Copa Nike, eu lembro que surgiu o patrocínio para vocês, que naquela época não era tão normal como nos dias de hoje, né? Exatamente. Nós tivemos, como o Diego já falou, né, foi o destaque da Copa Nike Nacional, que foi eleito o melhor jogador. Na Copa Nike Sul-Americana eu fui eleito o melhor jogador e no Mundial o Diego foi eleito o melhor jogador. Então foi onde surgiu a primeira proposta, né, de ter o patrocínio para nós. E era uma coisa muito rara, né, naquela época, né? Hoje já vê que já funciona com os guri com 11 anos já estão sendo patrocinados. Sim, e na época a gente tinha 15 e era muito difícil, né? Porque na outra categoria que tinha um jogador patrocinado que era o Bruno Ferraz, que era do Grêmio, e acho que era o único do estado. E depois nós viemos ser patrocinados pela Nike, pelo lado do Inter. Então foi como um prêmio para nós, né? Porque a gente teve o destaque e logo em seguida tivemos essa grande oportunidade. E juntou já também, né, o fato de ser gêmeos, né? Claro, sim. O que contou mesmo foi dentro de campo, né? Mas o fato de ser gêmeos também contribuiu para isso, porque era uma forma de divulgar a imagem, né? Os gêmeos, todo mundo até hoje, né, conhece os gêmeos do Inter. Falam gêmeos do Inter, o Diego e Diogo. Né? Então essa imagem ficou bastante forte, né? E nas competições, até em relação aos adversários também, como era conviver nesse fato de ser gêmeos, confundindo os adversários na hora do jogo, o treinador também, como era lidar o dia a dia de vocês? Eu lembro que teve um episódio do Lisca, né? Isso no juvenil, se não me engano. E nós tínhamos idade infantil ainda. Né? Tínhamos subido para o juvenil e o Lisca queria botar eu, o atacante. Só quem foi chamou o Diogo. E ele dando a instrução, tu vai entrar no ataque, no lugar do fulano, tal. E aí o Diogo chegou e falou, eu sou o Diogo. Aí ele ficou aqui, não, tá, entra lá também, vai. Foi um episódio, teve um na categoria de base também, um Grenal. Acho que nós não éramos infantil mirim, que teve a troca de posição, né? Que o Diego, como jogava mais avançado, eu jogava mais atrás. Era o meio campo. E normalmente sempre no Grenal tinha a marcação individual. Sim. E aí nós fizemos uma troca, aí no caso, né, nesse jogo, ficou o meu marcador e o marcador do Diego comigo. E o Diego ficou livre e fez o gol. Saiu o gol ainda nessa jogada. Então foi uma dos episódios que a gente aproveitou por ser gêmeos, né, e confundiu o adversário. Tinha essa vantagem aí. Tinha essa vantagem. E deu certo. E fora no dia a dia, né? Quando eu cheguei ano passado de Portugal, como eu e minha esposa, né, ficamos muito tempo fora, eu não conhecia muita gente aqui, não tinha muito convívio com o pessoal. E até quando eu ia aqui no Zafra, né, aí eu chegava, todo mundo comentando, estão achando que é o Diogo. Aí eu fazia a boa vizinhança. Até hoje acontece muito isso, e agora também com corte de cabelo parecido, o pessoal continua confundindo assim, mas é uma coisa que a gente já acostumou e não nos incomoda em nada. Gostou? Então confira na próxima semana o final dessa resenha com os irmãos Diego e Diogo aqui no nosso canal do YouTube. Salve, salve, boleiragem!